O tempo, um conceito tão familiar e ao mesmo tempo tão enigmático. Desde os primórdios da humanidade, tentamos compreender e desvendar os mistérios dessa dimensão fabulosa que molda nossas vidas. O que é o tempo? Como ele flui? Será que é apenas uma ilusão ou uma realidade tangível? Nessa jornada intelectual, adentraremos as fronteiras do tempo em busca de resposta para essa intrigante questão. Examinaremos diversas perspectivas, desde a física teórica até as filosofias milenares, mergulhando nas profundezas dessa dimensão abstrata que permeia todas as nossas experiências. Portanto, prepare-se para embarcar nessa jornada fascinante em busca de resposta e insights sobre o que realmente é o tempo. Desafio a você a desafiar suas crenças, expanda seus horizontes e permita-se explorar as profundezas dessa dimensão tão complexa. Afinal, ao desvendar os segredos do tempo, poderíamos desvendar um pouco mais sobre a própria essência do nosso universo. Eu me chamo Rafael Alisson e seja bem-vindo ao Mente Duvidosa. Enquanto exploramos como os buracos negros distorcem o espaço ao seu redor, aprendemos que o tempo desacelera nessas condições e descobrimos os efeitos da gravidade sobre o tempo. Também aprendemos há pouco tempo como o telescópio James Webb pode observar os eventos ocorridos há muito tempo, tirando proveito da velocidade constante da luz. Até agora, tudo isso faz sentido. No entanto, a verdadeira natureza do tempo é algo que não podemos comprovar, tocar ou sentir. Ainda assim, o tempo exerce uma influência inegável sobre nós, impulsionando-nos para o futuro, a gente querendo ou não. Não é algo que possamos negligenciar, pois tudo o que fazemos é moldado pelo tempo e merece uma compreensão adicional. Embora essa seja uma área em que os cientistas têm muitas teorias, nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com você um modelo sobre o tempo que pode ajudar a compreender esse conceito misterioso que permeia todo ao nosso redor. Até o final deste vídeo, teremos uma explicação possível de por que o tempo diminui à medida que a velocidade aumenta e por que todas as formas se deformam quando exposta a velocidade próximas à velocidade da luz. Antes de prosseguirmos com nossa teoria, precisamos começar com uma ideia fundamental sobre o que é o tempo. O tempo, na verdade, nessa nossa teoria, é outra dimensão. Enquanto nas apresentações populares, como os filmes da Marvel, por exemplo, as dimensões são frequentemente retratadas como mundos paralelos, que são semelhantes ao nosso, mas com algumas pequenas diferenças. Nesse contexto, estamos nos referindo às dimensões do espaço. Por exemplo, o espaço tridimensional, também conhecido como espaço 3D, pode ser mais familiar para você. Embora o espaço 3D esteja ao nosso redor, é o ambiente que você existe e é altamente relevante para o nosso tema. Vamos começar garantindo que entendemos o espaço tridimensional e as relações entre suas três direções perpendiculares. A natureza perpendicular dessa dimensão é de extrema importância. No entanto, vamos abordar esse assunto mais adiante. O espaço tridimensional é geralmente descrito como tendo altura, largura e profundidade, e todas essas dimensões têm ângulos de 90 graus entre si. Simplificando, em um espaço tridimensional, os objetos como nós podem mover para a esquerda, para cima, para baixo, para frente e para trás. Estamos familiarizados com esse tipo de espaço e usá-los como base torna muito mais fácil imaginar o que queremos dizer com o espaço 2D e até mesmo o espaço 1D. Para passar de um espaço para o outro, tudo o que precisamos fazer é remover ou adicionar uma dimensão extra de medida ou movimento, desde que seja perpendicular ao ângulo existente. Por exemplo, para um objeto 2D se mover em um plano, eles são limitados pelas direções X e Y, ou pelas direções X e Z, ou também pelas direções Y e Z. Mas os objetos que estão dentro desse modelo 2D não podem se mover nas três direções ao mesmo tempo. Já os objetos que estão na dimensão 1D só podem se mover ao longo do eixo X, ou do eixo Y, ou também do eixo Z. Agora, eu quero que você imagine uma pessoa vivendo no mundo 1D. Toda a sua existência se resumiria a se mover para um lado e para o outro. Sua realidade existiria apenas à esquerda ou à direita deles, e eles apareceriam como um ponto singular, incapaz de se mover ou ver outras dimensões, e provavelmente incapazes
de compreender a existência dessas direções. Se considerarmos os fótons de luz, por exemplo, eles só seriam visíveis se entrasse na linha singular, que representa toda a área da existência de uma pessoa no mundo 1D. Agora, adicionando direções extras de movimento, é o que precisamos para fazer passar do 1D para o 2D e depois para o 3D. Em teoria, podemos prever o que precisamos fazer se pudéssemos pular para a quarta dimensão. No entanto, aqui nos deparamos com um grande obstáculo. Embora seja fácil traçar uma linha que seja perfeitamente perpendicular a outra linha única, ou desenhar outra linha no topo dessas linhas que seja perpendicular às duas outras anteriores, como traçaríamos uma quarta linha que seja perpendicular às três? Certamente, tal coisa é impossível dentro do espaço tridimensional. O melhor que podemos fazer é desenhar aproximações. Por exemplo, é possível traçar uma aproximação de uma forma tridimensional em um papel bidimensional. Essas linhas são todas bidimensionais, mas quando olhamos para elas, nosso cérebro reconhece que é uma imagem de uma forma tridimensional. Da mesma forma, podemos tentar fazer algo semelhante para representar como um objeto em 4 dimensões pode parecer usando apenas linhas tridimensionais. Matemáticos têm tentado fazer isso, embora os resultados geralmente sejam um tanto confusos. No entanto, existem algumas evidências de que a quarta direção existe e estamos nos movendo ao longo dela agora mesmo. Essa quarta direção ou dimensão é o tempo. Albert Einstein previu essa conexão quando uniu o espaço e o tempo em uma única entidade, chamada de espaço-tempo, em suas teorias da relatividade. Segundo ele, tempo e espaço são duas partes da mesma coisa. Para mim, isso se conecta muito bem com o espaço em 4 dimensões, assim como não há uma diferença real entre as direções Y, X e Z. Também não haveria diferença entre o tempo e o espaço, se o tempo for apenas mais uma direção, embora uma direção que não podemos ver. E o tempo é super importante, pois é o que permite que nos movamos no nosso espaço tridimensional. Sem o tempo, nosso espaço 3D ficaria imóvel. Mas você deve estar se perguntando, mas por que não podemos ver o tempo? Por que não podemos olhar na direção do tempo? Para explicar isso, precisamos entender a diferença entre os diferentes espaços dimensionais. Podemos compreender isso muito melhor quando considerarmos como um objeto bidimensional pareceria se ele se movesse no espaço tridimensional. E é aqui que começamos a nos aprofundar nesse modelo, mas porque, eventualmente, queremos ver todo o espaço e o tempo em um modelo. Vamos fazer uma pequena manipulação. Vamos comprimir toda a realidade tridimensional que conhecemos em um plano bidimensional. Nesse plano, vamos considerar que nosso eixo X e Y representa o espaço, deixando o eixo Z para representar o tempo. Nesse modelo, todas as pessoas tridimensionais agora são apenas bidimensionais. Uma pessoa bidimensional pode existir e viver em um local marcado no espaço, na parte inferior do nosso gráfico. No entanto, ao mover essa pessoa bidimensional para cima do gráfico a uma taxa constante, ela também está se movendo através do tempo. Vamos simplificar dizendo que o topo do nosso diagrama representa o futuro, enquanto a parte inferior representa o passado. Portanto, quanto mais acima nossa pessoa 2D se move nesse diagrama, mais velha ela fica. Embora pareça que não temos muito controle sobre nossa capacidade de viajar no tempo, vamos imaginar por um momento que nossa pessoa 2D viaja para cima a uma taxa constante, como se houvesse uma força consistente ou um vento empurrando em direção ao futuro. Infelizmente, não podemos desacelerar o tempo para nós mesmos apenas com nossa força de vontade, não importa quanto desejamos fazer isso. No entanto, é enganador dizer que não podemos alterá-lo de alguma forma. Quanto mais rápido viajamos no espaço, mais devagar viajamos no tempo. Esse é um dos princípios fundamentais da relatividade de Einstein. Esse modelo pode expressar essa ideia por meio do poder dos vetores. Enquanto nossa pessoa 2D tenta se mover para a esquerda ou para a direita, seu vetor de viagem muda. Conforme eles viajam a uma taxa fixa, assim como os navios navegando com uma brisa, só podemos ir tão rápido quanto o vento nos leva. Portanto, o vetor saindo da frente deles deve permanecer sempre o mesmo. Para viajar o mais rápido possível no tempo, nossa pessoa 2D deve orientar seu vetor completamente na direção futura ou para cima. No entanto, se eles quiserem viajar em qualquer direção lateral, só podem fazer isso apontando seu vetor para longe da direção de viagem. Eles terão movimento na direção X
mas isso será à custa do movimento na direção Z. Eles estarão se movendo pelo espaço, mas em um ritmo mais lento através do tempo. Levando isso ao extremo, nossa pessoa virou completamente de lado e agora só tem movimento na direção X e nenhuma na direção Z. Eles têm velocidade no espaço, mas não no tempo. Isso implica que o nosso vetor é a velocidade da causalidade ou a velocidade da luz. Se estamos falando dessa velocidade, então se mover às baixas velocidades através do espaço não teria diferença perceptível em nossa velocidade através do tempo. Teríamos que ir muito rápido antes de começar a notar qualquer diferença. O vetor ainda aponta predominantemente para cima. Um resultado interessante desse modelo é que, do ponto de vista da pessoa 2D, nada realmente mudou. O vetor que emerge dele ainda representa o tempo. As dimensões do plano em que ele está deitado são o seu espaço, enquanto o restante do universo segue adiante sem ele. Isso se torna mais claro quando adicionamos uma segunda pessoa bidimensional. Inicialmente, os dois indivíduos não se movem no espaço. Seus vetores apontam apenas na direção do tempo. Nada de estranho acontece até agora. No entanto, quando nosso primeiro personagem se curva para a direita e seus vetores se aproximam da velocidade da luz e depois se reorienta, enquanto o segundo personagem permanece onde está, fica evidente que nossos dois personagens não estão se movendo na mesma taxa ao longo do tempo. Supondo que nossos dois personagens bidimensionais ainda possam se ver de alguma forma, vamos imaginar que eles projetam uma imagem de si mesmo para o plano espacial do outro. Imediatamente, eles notariam uma diferença de idade. Aquele que viajava próximo à velocidade da luz não avançou no tempo tão rapidamente quanto o outro, que ficou estacionário e, portanto, é mais jovem. Por que consideramos esse modelo tão convincente é devido ao que essas projeções pareceriam durante mudanças na direção. Do ponto de vista do primeiro personagem, inicialmente a projeção de seus amigos parece bastante normal. No entanto, à medida que eles começam a viajar rapidamente pelo espaço e seus vetores se orientam longe do tempo, a forma bidimensional revela sua inerente planicidade e um rosto em perspectiva se transforma em algo plano. O personagem que viaja rapidamente parece achatado, com um efeito mais pronunciado quanto mais rápido eles vão, e o achatamento ocorre na direção de sua viagem. O personagem que permanece estacionário pode se perguntar sobre a estranha mudança que está ocorrendo com seu amigo, sem nunca sequer compreender que isso representa uma reorientação de uma figura bidimensional no espaço tridimensional. Agora, o que realmente captura minha imaginação é que a mesma coisa ocorre na vida real. De acordo com a teoria de Albert Einstein sobre a relatividade, objetos que viajam em alta velocidade no espaço tridimensional pareceriam achatados para um observador externo na direção de sua viagem. Esse efeito de achatamento ocorre exatamente conforme previsto por esse modelo e está relacionado à dilatação do tempo. No entanto, para a pessoa cuja perspectiva é a de estar viajando, eles não estão se achatando, mas é o restante do universo que está se deformando. Sob a perspectiva de quem está viajando, tudo se esticaria nas bordas de sua visão, e seu destino pareceria cada vez mais distante. A única diferença é que nesse modelo estamos explorando apenas o alongamento de um objeto bidimensional. Portanto, o estiramento ocorre apenas em uma direção, enquanto na vida real em 3 dimensões. No entanto, se isso estiver correto, a questão é, por que isso importa? Se o tempo é realmente uma direção, isso aprofunda a nossa compreensão do universo, mas também levanta mais questões. Caso essa teoria realmente fosse aceita, qual é a força que sempre nos impulsiona, sempre para frente no tempo? Porque parece que nunca podemos nos mover contra ele, mesmo que nesse modelo não haja razão para que um vetor não possa apontar para baixo no tempo na vida real. Esse modelo também aborda a questão de como nos moldamos no tempo. Parte de nós se projeta para o passado ou para o futuro, de acordo com esse modelo, mas isso não acontece. É claro que esse modelo é apenas uma teoria, embora tenhamos de tentar baseá-las em observação científica e teorias convencionais. Está aparecendo aí na sua tela agora mais 2 vídeos que indico fortemente que você assista, pois tenho certeza que você vai gostar. Clica aí e eu te aguardo lá no outro vídeo, beleza? Um abraço e até a próxima!